pessoal! Meu nome é Júlia, sou aluna de Ciências Ambientais e irei apresentar o trabalho intitulado Monitoramento e Avaliação Ecotoxicológica de Cocaína e Benzoileconina em Ambiente Aquático, uma revisão sistemática. Vale ressaltar que esse trabalho encontra-se em andamento, então o que será apresentado é o que foi desenvolvido até agora. Por décadas, a comunidade científica vem se esforçando para estudar contaminantes químicos, dos quais a presença no meio ambiente já fez ou faz parte das diferentes legislações ambientais. Com o avanço da tecnologia, tem sido possível verificar a presença de outros contaminantes potencialmente perigosos, conhecidos como emergentes. Os contaminantes emergentes são uma classe de substâncias potencialmente tóxicas que vêm sendo detectadas nos diferentes compartimentos ambientais, principalmente na água, e que não são legisladas. No entanto, esses contaminantes são candidatos a incrementar a legislação regulatória e programas de monitoramento governamentais, dependendo dos avanços no conhecimento sobre a presença no ambiente e efeitos ecotoxicológicos. Dentre as classes de substâncias atualmente consideradas como contaminantes emergentes estão os desreguladores endócrinos, os retardantes de chamas bromados, compostos farmacêuticos e as drogas de abuso e seus metabólitos, como a cocaína e a benzoilegonina. Os dados de detecção de cocaína e seu principal metabólito benzoilegonina no ambiente, ligados ao aporte proveniente do esgoto e de laboratórios clandestinos de refino da droga, revelam riscos ambientais. Esses riscos são ainda mais alarmantes considerando-se os dados de presença em águas de abastecimento populacional. A determinação das substâncias isoladas, feitas por análises químicas tradicionais, não mostra os reais impactos causados por poluentes, uma vez que não indica seus efeitos no ecossistema. E é aí que entra a ecotoxicologia, pois essa centra seus estudos nos efeitos negativos causados aos organismos por agentes tóxicos. Algumas das finalidades da ecotoxicologia são determinar a toxicidade de agentes químicos, estabelecer critérios e padrões de qualidade e subsidiar programas de monitoramento ambiental. A principal ferramenta das pesquisas ecotoxicológicas são os testes de toxicidade, também conhecidos como bioensaios. Nos bioensaios, organismos-teste, que podem ser, por exemplo, algas, peixes e crustáceos, são expostos a concentrações variadas de amostra e os efeitos negativos provocados são observados. Os bioensaios podem ser agudos ou crônicos. Os testes de toxicidade aguda, avaliam efeitos severos e rápidos sofridos pelos organismos expostos ao agente químico num período de tempo curto, geralmente dias ou poucas semanas. Através desses testes, pode-se calcular a CE50, que significa qual a menor concentração que traz um efeito em 50% dos organismos, e a CL50, que indica a menor concentração que traz a morte de 50% dos organismos teste. Nos testes de toxicidade crônica, são avaliados efeitos causados em um tempo de exposição que abrange toda ou boa parte do ciclo de vida do organismo teste. Nesse tipo de bioensaio, é possível verificar o seno, que é a maior concentração que os organismos aguentam serem expostos sem que nenhum efeito seja causado, e o cio, que significa qual a menor concentração que gerou algum efeito nos organismos. O objetivo desse trabalho foi elaborar uma revisão sistemática sobre estudos acerca do monitoramento de cocaína e benzoilegonina no ambiente aquático e sobre os estudos de avaliação ecotoxicológica com essas duas substâncias. Como objetivos específicos, buscou-se responder às seguintes perguntas. Os estudos sobre monitoramento de cocaína e benzoilegonina nos ambientes aquáticos, bem como sobre avaliações ecotoxicológicas envolvendo essas duas substâncias, ainda são desenvolvidos de forma incipiente no Brasil? E existem estudos de avaliação ecotoxicológica com cocaína e benzoilegonina em animais em condições naturais ou apenas em laboratório? Para elaborar esta revisão, foram utilizadas as bases de dados Web of Science e Scopus, que possuem um banco de dados internacional e multidisciplinar. Para a busca dos estudos, foram utilizadas 14 palavras-chave, junto ao operador booleano AND.
Com essas palavras, foram realizadas 14 combinações, sendo que os termos cocaine e benzoilegonine estiveram presentes em todas elas. Nas duas bases, utilizou-se o filtro tópico, fazendo com que as combinações fossem pesquisadas no título, resumo e palavras-chave das publicações. A janela temporal de busca foi de 1º de janeiro de 2010 a 15 de setembro de 2021. Os artigos encontrados passaram por uma triagem, selecionando-se apenas aqueles com pertinência temática, além de serem excluídos os artigos duplicados, ou seja, trabalhos que foram identificados nas duas bases de dados. Após busca e triagem, 62 artigos foram selecionados. Desse número, 10 foram desenvolvidos em âmbito nacional. A maior parte dos trabalhos foi desenvolvida na Europa, com 36 pesquisas, sendo mais ou menos 58% dos trabalhos. A Espanha foi o país com maior número de publicações, com 11 artigos, seguido da Itália, com 10 artigos. Uma justificativa para mais da metade dos trabalhos terem sido desenvolvidos na Europa é que, de acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas de 2021 da ONU, na última década, os países europeus foram a maioria entre os países que apresentaram as maiores taxas de consumo de cocaína entre a população de 15 e 64 anos. Dos 62 trabalhos, 13 tratam sobre avaliações ecotoxicológicas, o que representa pouco mais de 20% dos estudos. De 2010 à primeira quinzena de setembro de 2021, o ano com maior número de artigos publicados foi 2019, com 14 trabalhos, seguido de 2014 e 2016, com 8 e 7 trabalhos respectivamente. Esse destaque para o ano de 2019 provavelmente ocorreu porque o Relatório Mundial sobre Drogas de 2018 da ONU mostrou níveis recordes, até então, de cultivo, manufatura, apreensão e consumo da droga. Isso provavelmente despertou o interesse de pesquisadores em monitorar e verificar os impactos dessa substância e seus metabólitos nos ecossistemas. Seguindo uma ordem cronológica, o primeiro artigo foi publicado em 2016. Nesse estudo, as concentrações ambientais de 33 compostos, dentre eles a cocaína e a benzoilegonina, foram investigadas em amostras de água do mar coletadas em 5 pontos próximos do emissário submarino de esgoto da Baía de Santos. Os 2 compostos foram quantificados em todas as amostras e encontrados em concentrações que variaram de acordo com a tabela 1. Esse foi o primeiro estudo a relatar dados sobre essas substâncias na água do mar da costa brasileira. Em 2017, tem-se a publicação de um estudo onde os pesquisadores investigaram a ocorrência de cocaína e benzoilegonina em amostras de água superficial de 22 localidades e de água potável de 5 locais, em 16 rios diferentes e na barragem de Guarapiranga, que fica no estado de São Paulo. Essa barragem é uma importante fonte de água potável para cerca de 5,6 milhões de pessoas. Nas amostras de águas superficiais, a cocaína foi detectada em 85% e a benzoilegonina em 94%. Já na água potável, os 2 compostos foram encontrados em 100% das amostras. A variação de concentração pode ser verificada nas tabelas 2 e 3. Em 2019, é publicado um trabalho que buscou investigar a presença de drogas ilícitas e seus metabólitos através da análise de amostras de 4 estações de tratamento de águas residuais localizadas no município do Rio de Janeiro. Um total de 32 amostras foram analisadas e os 2 compostos foram verificados em todas elas. Em 2019, mais uma pesquisa foi elaborada buscando verificar a ocorrência de cocaína e benzoilegonina na zona costeira da Baía de Santos. Esse estudo se desenvolveu por um ano com amostras de água de superfície e de fundo coletadas na área do emissário submarino de esgoto de Santos. Na tabela 5 é possível verificar todas as concentrações encontradas. Esse foi o primeiro estudo envolvendo monitoramento sazonal de cocaína e benzoilegonina em uma zona costeira tropical. Em 2020, tem-se a publicação de um trabalho sobre o rastreamento e identificação de diversas substâncias em canais de drenagem urbana que fluem para as águas balneares do município de Guarujá, no estado de São Paulo. As amostras de água foram coletadas em 4 praias, em 2 pontos distintos, nos canais de drenagem urbana e no litoral próximo.
A cocaína e benzoileconina foram detectadas em 100% dos pontos de amostragem. A tabela 6, que é uma fração da tabela original, mostra as variações de concentrações verificadas para cocaína e benzoileconina. Outro estudo, publicado pelos mesmos autores, também no ano de 2020, teve o objetivo de rastrear e quantificar 23 compostos, incluindo drogas ilícitas, em 2 pontos de amostragem próximos aos difusores do emissário submarino Guarujá, no estado de São Paulo. As amostras foram coletadas durante as estações alta e baixa, em 2 profundidades de coluna d'água, superfície e fundo. A cocaína e benzoileconina foram detectadas durante a alta temporada apenas nos pontos de amostragem de superfície. Durante a baixa temporada, ambas as substâncias foram detectadas em todos os pontos de amostragem. Foram realizadas 8 amostragens e ambos os compostos estiveram presentes em 6, ou seja, 75% das amostras. Já nesse ano de 2021, em maio, foi publicado um trabalho que verificou a ocorrência de fármacos, drogas ilícitas e seus metabólitos em ecossistemas de água doce da Amazônia brasileira. Esse estudo incluiu 40 amostras de água superficial e de fundo, tomadas ao longo do rio Amazonas, em 3 dos seus principais afluentes e em pequenos afluentes que cruzam 4 importantes áreas urbanas: Manaus, Santarém, Macapá e Belém. Foram identificados 51 compostos e a cocaína e seu metabólito ficaram em segundo e terceiro lugar dos compostos com maior prevalência, sendo detectados inclusive no Parque Nacional de Anavilhanas, que é uma unidade de conservação e de proteção integral localizada no estado do Amazonas. Na tabela 7, a gente consegue ver o número de amostras em que os compostos foram verificados, tanto nas águas de superfície quanto de fundo, e a porcentagem equivalente. Em julho desse ano, foi publicado um trabalho onde os pesquisadores investigaram a ocorrência de 27 compostos em 7 canais de drenagem urbana, cujas cargas difusas fluem continuamente para as praias de Santos, em São Paulo, e fazem parte da infraestrutura de saneamento básico da cidade. A cocaína e benzoileconina foram consistentemente quantificadas em todos os canais urbanos. Aqui podemos ver o valor mínimo, valor máximo e a média referente às concentrações de cocaína e benzoileconina observada nos 8 trabalhos nacionais de monitoramento ambiental. No total, foram registradas 68 concentrações de cocaína e 87 concentrações de benzoileconina. Em relação aos 3 estudos com ensaios ecotoxicológicos, 2 foram desenvolvidos no Brasil. O primeiro, publicado em 2019, que avaliou a toxicidade da cocaína combinada a diferentes cenários de acidificação do oceano, na taxa de fertilização e no desenvolvimento embrionário larval do ouriço do mar, Echinometra luculter. Já o segundo foi publicado em 2021, onde os pesquisadores avaliaram a ocorrência de cocaína e benzoileconina na água do mar, sedimentos e mexilhões perna a perna na Baía de Santos, em São Paulo. Na tabela 9, podemos ver quais organismos foram utilizados em cada um dos 3 estudos. Os moluscos bivalves foram os organismos mais utilizados, seguido dos peixes, com destaque para a espécie Dânio rério, e em terceiro lugar temos o microcrustáceo Daphnia magna. No total, 11 efeitos ecotoxicológicos foram verificados ao longo dos 13 artigos, sendo que o efeito com maior ocorrência foi o estresse oxidativo, seguido da genotoxicidade, e no terceiro lugar ficaram empatados a alteração do perfil proteico, citotoxicidade e distúrbios reprodutivos. Diante das informações apresentadas, a presença de cocaína e benzoileconina nos ambientes aquáticos se mostra como um real problema ambiental. Conclui-se que os estudos sobre monitoramento e avaliação ecotoxicológica dessas 2 substâncias ainda são desenvolvidos de maneira incipiente por todo o mundo. Mas, apesar disso, o Brasil possui destaque na pesquisa dessa temática, sendo o segundo país, junto com a Itália, com o maior número de estudos entre 2010 a 15 de setembro de 2021. Além disso, foi possível verificar que ainda não existem estudos de avaliação ecotoxicológica com essas 2 substâncias em condições naturais, o que reforça a necessidade de mais pesquisas sobre o tema. Gostaria de agradecer ao órgão de fomento pelo apoio e suporte financeiro e muito obrigada a todos que assistiram até aqui.